Bem-vindos a esta palestra. Nesta palestra, veremos como o mRNA basicamente nos engana para produzir a proteína spike. Como essa proteína spike vai para a superfície das células do nosso corpo, potencialmente em qualquer lugar do corpo, como coração, pulmões, cérebro, ovários, rins, testículos, e como essa proteína spike marca a célula para destruição pelo nosso próprio sistema imunológico. E nosso próprio sistema imunológico é muito bom nisso. Ele destruirá nossas próprias células do corpo em patologias autoimunes. Bem, aqui vemos as partículas virais do vírus SARS-CoV-2 e podemos ver a proteína spike que é expressa na superfície do vírus. É isso que permite que eles infectem células humanas, e a proteína spike também pode ser liberada no sangue pela. Mas aqui, o que estamos realmente vendo neste gráfico é o ribossomo. Esta é a mini fábrica de produção de proteínas dentro de nossas células. E aqui o vemos lendo este RNA aqui, mas este é o RNA sintético do vírus. Então, de certa forma, isso está produzindo uma proteína spike sintética, mas ela está sendo produzida no citoplasma da célula, à medida que o ribossomo traduz a informação genética dessa sequência genética que foi injetada e transportada pela nanopartícula lipídica para produzir essa proteína spike. De certa forma, poderíamos chamá-la de proteína spike sintética. E essa fitaína pode ser lida muitas vezes, fornecendo uma dose muito imprevisível. Ninguém sabe por quanto tempo ela continuará produzindo a proteína spike, embora em algumas pessoas seja muito tempo. Aqui estão as proteínas spike crescendo. Mas aqui elas estão crescendo na superfície das células do nosso próprio corpo. Então, elas parecem cogumelos surgindo aqui, mas não são. Esta é a proteína spike sendo produzida surgindo na superfície das células do corpo. A proteína spike que foi produzida por esse RNA sintético que chegou lá da nanopartícula lipídica. E como as nanopartículas lipídicas são distribuídas sistemicamente, porque vão para todos os lugares, isso pode acontecer em qualquer célula do corpo. Qualquer célula do corpo com a qual o RNA mensageiro entra em contato pode começar a produzir essas espículas. E, claro, elas são bem anormais. Elas não deveriam estar ali. São proteínas estranhas. Agora, o que deve acontecer quando uma célula é infectada por um vírus? Lembre-se de que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles só podem se reproduzir dentro de outras células, e o sistema imunológico patrulha o exterior da célula. Portanto, o sistema imunológico patrulha os humores e os tecidos do corpo. Ele não entra nas células. Portanto, se houver uma infecção viral dentro de uma de nossas células, essa bioquímica viral está acontecendo dentro da célula e a célula quer alertar o sistema imunológico de que há uma infecção viral dentro dela, mas o sistema imunológico não consegue ver dentro da célula. Então, o que a célula faz é muito inteligente. Ela pega algumas das proteínas virais e as transporta para a superfície da célula e as expressa na célula do corpo. Então, se você tem uma célula infectada por vírus que estará expressando proteínas virais na superfície da célula do seu corpo, nesse caso o sistema imunológico a verá e as células do sistema imunológico destruirão essa célula infectada. Então, para começar, temos células chamadas células natural killer, os grandes linfócitos, que matam as células infectadas por vírus, e depois temos pequenas células citotóxicas, pequenos linfócitos, que matam as células infectadas por vírus. Agora, a razão pela qual o corpo mata as células infectadas por vírus, mesmo que isso signifique matar suas próprias células, é que ele está matando os locais onde os vírus estão se replicando. Se o sistema imunológico não matar a célula infectada, essa célula gerará milhares de cópias do vírus, elas flutuarão e infectarão outras células, e a infecção viral proliferará.
Então o corpo pensa: vamos cortar minhas perdas e vamos erradicar a célula. Então aqui vemos essas proteínas spike surgindo nas células da superfície do corpo onde não deveriam. Muitas vezes, elas provavelmente estão no endotélio vascular dentro dos vasos sanguíneos e nas células que revestem os vasos sanguíneos, o endotélio vascular. E isso pode estar em qualquer vaso sanguíneo em qualquer lugar do coração, dos rins, do cérebro, dos testículos ou dos ovários. Pode ser em qualquer lugar onde a proteína spike vá. Lembre-se de que as células, quando são infectadas por um vírus, querem dizer ao sistema imunológico: ei, estou aqui, venha me destruir. Você sabe, eu sou uma fonte de vírus. Você precisa se livrar de mim. E ele faz isso marcando proteínas virais na superfície da célula. E foi exatamente isso que aconteceu nessa situação. Acho que você provavelmente entendeu a próxima parte da história agora. Agora, ela é marcada com a proteína spike. O sistema imunológico vem e destrói essa célula. Aqui vemos a proteína spike em muitas células do corpo. A proteína spike é expressa por muitas células do corpo no endotélio vascular que reveste os vasos sanguíneos. E então os anticorpos vão aderir à superfície dessas proteínas spike. E o que acontece aqui é que esses anticorpos agem como algo chamado opsoninas. Eles marcam essa célula. Então, os anticorpos ficam entre a proteína spike e as células imunes. Eles se comunicam entre as duas e a célula imune destrói a célula do corpo. E é exatamente isso que vemos acontecendo aqui. Vemos que as células do corpo aqui e aqui foram destruídas, deixando lacunas, basicamente deixando feridas na superfície do endotélio vascular porque o corpo foi enganado a pensar que essas células estão infectadas com um vírus, porque suas superfícies estão expressando proteínas virais. E aqui vemos muitas células no endotélio vascular morrendo porque estão sendo mortas pelo próprio sistema imunológico do corpo. Agora, isso é ruim e é ruim por várias razões. Primeiro, bem, é uma ferida, não é? Então, isso é ruim. É uma inflamação. Mas além disso, esse endotélio vascular normalmente produz anticoagulantes que mantêm o sangue líquido porque o sangue em circulação é muito líquido. Ele tem que ser líquido para circular por todos os lugares. Então, as células endoteliais superficiais danificadas, essas células aqui não estão mais produzindo esse anticoagulante para a superfície. Então temos anticoagulação reduzida na superfície, tornando a coagulação, que é a coagulação do sangue, mais provável. Agora também temos feridas. Agora, quando as plaquetas no sangue, os trombócitos, quando eles vêm através de uma ferida, como se você tivesse cortado sua mão, eles se deparam com uma ferida e pensam: ah, há uma ferida ali, é melhor começarmos a coagular juntos e iniciar a cascata de coagulação para formar um coágulo de sangue. Caso contrário, nossa pessoa vai sangrar até a morte. Então, obviamente, quando as plaquetas entram em contato com a ferida, elas iniciam a coagulação do sangue. É por isso que nem todos sangramos até a morte toda vez que sofremos um pequeno ferimento ou um corte. Mas é claro que agora a ferida está dentro do vaso sanguíneo. Então isso vai estimular a coagulação do sangue ou a trombose também. Então, temos a falta de anticoagulantes naturais que o endotélio vascular está produzindo. Temos a ativação plaquetária como resultado da ferida e também porque a proteína spike pode iniciar a coagulação diretamente. Então, temos um golpe triplo que pode causar coágulos sanguíneos. Isso não é bom porque estamos essencialmente ferindo o interior do endotélio vascular pelo próprio sistema imunológico do corpo, pois o próprio sistema imunológico do corpo reconhece a spike como algo estranho, pensando que é uma célula infectada por vírus e, portanto, destrói corretamente as células do nosso próprio corpo por meio de processos autoimunes. Então, elas estão apenas produzindo a spike e, claro, são as proteínas spike que são a parte tóxica da parte tóxica do vírus. Então, por que os fabricantes escolheram produzir a parte mais patogênica do vírus é bastante estranho.
Por que eles não escolheram estimular o sistema imunológico com uma parte mais benigna do vírus? É muito estranho. Não entendi isso. Mas, de qualquer forma, foi o que eles fizeram. De qualquer forma, vamos assistir ao resto deste excelente gráfico de Ari. Sim, então, as foram baseadas apenas no código genético fornecido, esperançosamente, no início da pandemia pelos chineses. Agora, aqui vemos o coágulo sanguíneo, vemos aquele coágulo sanguíneo ali. Então, como resultado da falta de anticoagulantes produzidos pelo endotélio vascular, como resultado da ativação plaquetária causada pela ativação das plaquetas que iniciam a formação de trombos ou formação de coágulos sanguíneos e como resultado da própria proteína spike. Aqui temos um coágulo sanguíneo dentro de um vaso sanguíneo. Coágulos sanguíneos na superfície do corpo, onde eles estão impedindo o sangramento até a morte. Brilhante. Coágulos sanguíneos dentro dos vasos sanguíneos. Muito ruim. Isso é chamado de trombo ou trombose. Um trombo é a formação de um coágulo sanguíneo dentro de um vaso sanguíneo que nunca deveria ter coágulos sanguíneos. E se pedaços desse coágulo se quebram, isso é chamado de embolia. Os embolsos podem se soltar e voar para diferentes partes do corpo, potencialmente bloqueando partes do sistema circulatório. Então, aqui vemos que um coágulo sanguíneo é formado. Vemos que há glóbulos vermelhos nele. Vemos que há glóbulos brancos nele. E vemos que ele é mantido unido por esses fios de fibrina. Esses fios de fibrina deveriam estar em solução. O que acontece é que você tem fibrinogênio no sangue. Mas quando a cascata de coagulação é acionada, esse fibrinogênio é convertido em fibrina. Então, o fibrinogênio está em solução. É líquido. A fibrina é um fio longo e pegajoso. Algumas pessoas chamam de fibrina. Fibrina e fibrina são exatamente a mesma coisa. E o coágulo sanguíneo, as células sanguíneas grudam nele, causando o sangue coagular onde não queremos, o que é uma trombose. Vemos a proteína spike causando todos os tipos de problemas, tanto por toxicidade direta quanto por mecanismos autoimunes. E aqui vemos os anticorpos que a proteína spike faz com que sejam gerados. Acho que vocês concordarão que são gráficos incríveis do Raitango. Agora, ele os disponibilizou gratuitamente. Cliquem nos links anteriores abaixo para assistir aos links completos de seus vídeos. Eles duram pouco mais de 1 hora cada. Realmente excelentes. Um sobre os temas. E sim, apoiem-no de todas as maneiras que puderem, porque ele não é pago por esse trabalho. Então, muito obrigado por nos permitir usar esses gráficos. E, claro, obrigado por assistir.